Carla, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a Visão. Olha, o primeiro a ser ouvido, então, nesta semana, será o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Visão. Olha, não é só a falta de vacinas, mas também a falta de planejamento que o Igor Gadelha trouxe muito bem na sua análise. Inclusive, essa demora para a chegada de imunizantes, Carla, é um dos fatores sobre os... Exatamente, eu acho que todo mundo queria ser essa mosquinha curiosa para saber o que vai ser falado entre Fux e Augusto Aras. Mas Elise Colombo é um encontro importantíssimo aqui em Brasília, porque os inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, que foram abertos... Vamos lá então, o tempo segue firme por aqui, sem previsão de chuva, uma boa notícia, mas só até hoje, viu? A gente vai ter sol e calor durante todo o dia, toda essa sexta-feira, então quem vai poder sextar, aproveitar bastante, vai ter um dia bastante gostoso aqui na capital federal. Já a temperatura mínima será... Questionado sobre o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o senador disse que as respostas não foram satisfatórias no entendimento da maioria dos integrantes da comissão e que, se for necessário, pode chamar o ministro para depor novamente. Que o governo federal não foi excluído das decisões sobre a pandemia e que uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade. Vamos conversar então com a nossa repórter, a Juliana Lopes, para saber os próximos capítulos dessa crise envolvendo o executivo e também o judiciário. Ju, bom dia. Semana. Bom dia, Colombo, Elisa. Olha, em nível de comparação, o tempo aqui em Brasília está igual essa dupla. Lindo, maravilhoso, espetacular. Então a gente vai começar a semana muito bem aqui na capital federal. Olha, Cássius, não, depois dessa eu não sei nem como é que eu te pago sem dinheiro. 4 objetivos bem específicos, Evandro. Conter a disseminação do vírus, diminuir a contaminação na população, reduzir as internações nos leitos de UTI e, consequentemente, o número de casos e de mortes pela doença. Para eles, o afastamento social é fundamental para quebrar o ciclo de transmissão do coronavírus. E aí, enquanto eu vou ficar em um segundo plano, viu, Carla? A gente diz até o Igor citou reforma administrativa, tributária, também as privatizações, que é uma das bandeiras do governo Jair Bolsonaro, fica o segundo plano prioridade, então, as medidas de enfrentamento à coberta. Todas as exonerações já foram publicadas no Diário Oficial da União, a maioria será substituída pelos secretários executivos, já que o presidente Jair Bolsonaro quer dar nessa reta final do governo, podemos dizer assim, um caráter um pouco mais técnico à esplanada dos ministros. Congresso e o Planalto querem que o benefício seja retomado ainda neste mês, inclusive foi essa promessa feita no mês de fevereiro, que já que numa nova rodada do auxílio seria paga já a partir de março. Após negociação, alguns pontos que geravam divergência entre os parlamentares foram retirados. Bastante. A previsão do tempo mais quente, mais calor, mais secura, aqui é tudo mais, viu? O tribunal, para comparecer na CPI, também foi às redes sociais dizendo que quer esclarecer todos os fatos o quanto antes para não criar uma margem de dúvida, mas após então o recesso parlamentar, ele acabou ficando então para essa segunda temporada da CPI e os senadores vão ouvir hoje ele a partir das 10 horas. Rafael Colombo, o Ministério da Saúde chegou a assinar em junho uma intenção de compra no valor de 5 bilhões de reais para a compra de 60 milhões de doses dessa vacina Convidência. Mas a Anvisa rejeitou analisar esse pedido de uso emergencial do imunizante. Isso porque, Colombo, a própria CanSino informou que a agência, que a Belker, não tinha mais autorização para representar a vacina aqui no país. Vamos conversar então. As mudanças apresentadas pelo relator, o deputado Felipe Barros, se dão justamente no momento, Colombo, Elisa, que o presidente Jair Bolsonaro eleva o tom nas críticas feitas contra o presidente do TCE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa nova versão do texto, que foi apresentada ontem, retira o poder de investigação do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições. E a Caroline Rosito tem mais detalhes para a gente desse projeto, que só não foi votado antes do recesso parlamentar, porque não havia consenso entre os partidos. Carol, tem expectativa para que essa PEC seja votada ainda hoje? Segue bastante preocupante e crítica por aqui, viu? O Distrito Federal está com 96,94% de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Oi, Marcela, Daniel, bom dia para vocês, todo mundo que acompanha o live nessa quarta-feira. Olha, Marcela e Daniel, hoje será a segunda e última etapa desse processo de privatização da Eletrobras, que é um dos grandes desejos, claro, do presidente Jair Bolsonaro e também da equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes. Bom, e o que está em jogo hoje? Então, os ministros do Tribunal de Contas da União, eles vão avaliar o modelo de venda que foi proposto pela União, incluindo também o valor de ações que serão ofertadas aí na Bolsa de Valores. Mas também há uma expectativa em relação ao governo
na definição desse julgamento, porque o governo quer definir a questão da privatização da Eletrobras o quanto antes, tem muita pressa, porque tenta ir até o final de abril, ali no final, iníciozinho de maio, para tentar privatizar ainda neste ano. Por que a pressa do governo? Se deixar para o ano que vem, pode mudar o governo, deve então aí mudar as prioridades e a privatização da Eletrobras pode, caso mude o governo, ficar então em banho-maria ou até mesmo como uma segunda opção. Foi enviada pelo governo federal ao Congresso há mais de um ano, mas por causa da pandemia da Covid-19, a comissão que analisa o tema na Câmara só foi instalada em junho. Então a expectativa é que o deputado Arthur Maia mantenha a estabilidade para todos os servidores e não apenas para os cargos típicos de Estado, como foi proposto pelo Poder Executivo. Isso, cara. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha o Visão. Olha, nas contas do governo federal, o Brasil vai distribuir 593 milhões de doses até janeiro do ano que vem. Mas vale ressaltar, Carla, que esse número inclui doses já contratadas, compras ainda previstas pela pasta da saúde e até vacinas ainda em tratativas, que é o caso, então, dos imunizantes da Pfizer e também da saúde. A gente vai falar sobre uma reunião que foi confirmada aqui pelo Palácio do Planalto, porque o governo federal vai pedir que representantes da indústria farmacêutica auxiliem no fornecimento do chamado kit intubação. Vamos chamar então a repórter Juliana Lopes, que tem os detalhes. É o início do que o ministro Eduardo Pazuello disse que pretende fazer uma transição correta de cargo. E o encontro está sendo longo, viu, Glória? O futuro ministro Marcelo Queiroga chegou ali um pouquinho antes das 10 horas da manhã e segue até agora no Ministério da Saúde. Ele apenas saiu para almoçar e logo retornou, continuando essa reunião longa com o ministro-geral Eduardo Pazuello. Distritão, a escolha dos cargos de deputados federais e também estaduais passa a ser majoritária, ou seja, serão eleitos os candidatos mais votados sem levar em conta os votos dados aos partidos, como acontece atualmente no sistema proporcional. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou dessa reunião e falou com a imprensa logo após esse encontro que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Guedes disse, Evandro, que um acordo entre o governo brasileiro e a Pfizer está praticamente fechado e contará com a entrega de 14 milhões de doses até julho desse ano. Por enquanto não, mas já tem um prazo, viu, Marcela, Daniel? Boa tarde para vocês, todo mundo que acompanha o live. A defesa do deputado federal Daniel Silveira disse que vai sim, né, deve até o final do dia se manifestar sobre todos esses questionamentos que foram feitos por parte do relator desse processo, o ministro Alexandre de Moraes. O advogado então, do parlamentar, o Paulo Faria, disse que iria então protocolar esse parecer com todos esses questionamentos até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos no sistema eletrônico da Suprema Corte. Então ele vai trazer mais esclarecimentos sobre dois assuntos que você disse, sobre a questão desse indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo fato do parlamentar não estar usando a tornozeleira eletrônica desde a Páscoa, ou seja, há mais de 10 dias não há um monitoramento e também a justiça não sabe qual é a situação, a real situação do equipamento, se ele foi violado, se foi retirado, enfim. E é justamente sobre esse indulto que o próprio ministro Alexandre de Moraes acabou afirmando, ressaltando em seu despacho que ele fez na última terça-feira, em que ele determinou esse prazo de 48 horas. Ele disse que o processo envolvendo então o deputado segue normalmente todos os trâmites ali na Suprema. Milhões de brasileiros, viu? Agora a corrida é contra o tempo. O Congresso e o Planalto querem que o benefício seja retomado ainda neste mês. Inclusive, foi essa promessa feita no mês de fevereiro, que já que numa nova rodada do auxílio seria paga já a partir de março. Após negociação, alguns pontos que geravam divergência entre os parlamentares foram retirados. Com isso, a expectativa agora, Carla, é que essa será a segunda tentativa da Polícia Federal de ouvir o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito que acaba aí apurando os supostos crimes de lavagem de dinheiro e também tráfico de influência. A primeira tentativa, naquela ocasião, que seria um depoimento marcado para dezembro do ano passado, Jair Renan acabou alegando problemas de saúde. Diz que estava com uma forte virose, que estava tomando aí antibióticos e não teria condições de prestar depoimento. Luciana, os 5 novos investigados têm relação com as suspeitas de irregularidades em torno dessas tratativas das vacinas contra a Covid-19 feitas junto ao governo federal.